Vamos continuar o nosso estudo de Efésios. Efésios, capítulo 6, verso 17b. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Estamos estudando a armadura de Deus. Já vimos o cinturão da verdade, a couraça da justiça, os calçados da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e hoje veremos a espada do Espírito. O verso de hoje é continuação do verso de ontem. Ontem estudamos a primeira parte. Hoje nós vamos estudar a segunda parte. Eu separei para fins didáticos, porque o assunto é bem importante, bem rico, e para que a gente pudesse se aprofundar um pouco mais nos temas, eu dividi, eu separei. E a espada do Espírito, por isso esse E, porque a gente está continuando o que foi falado ontem. A tradução deste texto é muito idêntica em todas as versões. Uma mudança sutil. Levem a espada do Espírito ou empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a mensagem de Deus. Só isso. A maioria das versões são exatamente iguais. Bom, não tem como falar de espada sem lembrar de um texto clássico da palavra de Deus, que se encontra em Hebreus, capítulo 4, verso 12, que fala que a palavra de Deus é uma espada afiada de 2 gumes, quer dizer, de 2 lados, ela corta de 2 lados. Uma espada afiada, ela corta pelos 2 lados. E a palavra de Deus, ela corta por 2 lados. Ela corta por dentro, ela me corta, né? E ela também corta por fora. Quando a gente está pregando, falando a palavra, as pessoas que ouvem também são atingidas pelo fio da espada, pelo fio desta palavra. Por que essa espada tem que ser afiada? Porque ela tem que separar a alma do espírito, juntas de medulas. Ela divide, ela penetra, ela tem a capacidade de nos fazer discernir. Ela é apta para nos fazer discernir, julgar os pensamentos, as intenções, os propósitos, os desejos do nosso coração. Ela vai lá no fundo, no íntimo de cada um de nós e traz a luz, nos mostra como nós somos na realidade. Por isso que, por exemplo, eu estou aqui fazendo esse vídeo no YouTube, mas a palavra, essa espada afiada, ela já me cortou. Eu já fui tocada por esta espada. E aí, quando eu estou trazendo o vídeo para vocês, é a hora de vocês serem tocados por essa palavra. Então, o fio que tocou em mim, agora, quando eu estou aqui no vídeo, transmitindo para vocês, está tocando em vocês. Essa é a ideia da pregação do Evangelho. A primeira pessoa a ser tocada, transformada, é quem prega, quem ensina, quem compartilha, quem ministra a palavra. Por isso que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, de 2 lados. Não tem como tu pregar, tu compartilhar, se tu não viver, se tu não vivenciar, se tu não experimentar. Por que Jesus tinha autoridade?
porque ele vivia o que ele pregava. Ele não era como os escribas e os fariseus hipócritas. Por que João Batista tinha autoridade ao ponto de colocar o dedo, vamos dizer assim, na cara de Herodes? Porque ele vivia o que ele pregava. Quando as pessoas já foram atravessadas por essa espada, no seu íntimo, no seu coração, na sua alma, no seu espírito, elas têm autoridade para falar. E é por isso que Jesus disse para os seus apóstolos, para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Por quê? Porque eles viveram, eles vivenciaram, eles experimentaram, eles experienciaram 3 anos e meio com o Senhor Jesus. E agora vocês viveram para quê? Vocês foram abençoados para quê? Para abençoar outros. Vocês conhecem a palavra para quê? Para abençoar outros. O que nós aprendemos, nós devemos ensinar. O que nós recebemos, nós devemos dar, compartilhar, abençoar o próximo. Então, por isso que a palavra de Deus é uma espada afiada. Me chamou a atenção que todas as vezes, pelo menos na minha pesquisa, que aparece a espada, ela tem que ser afiada. Quer dizer, não é para tu ter uma espada sem fio que mastiga ali, que arranha, não. É uma espada afiada. Tu tem que ser afiado na palavra de Deus. Tu tem que estar preparado para responder, preparado para mostrar no que tu crê. E é claro, né? Depois tu fala de Davi. Davi, quando ainda jovem, quando ainda não tinha sido rei de Israel, ele enfrentou Golias, um gigante. E ele derrubou esse gigante com uma pedrada. E ele subiu em cima do gigante, desembainhou a espada do filisteu e matou o filisteu, cortou a cabeça dele. E todos os filisteus, os soldados que estavam assistindo o combate, o duelo, recuaram, fugiram, desesperados, apavorados, porque o seu maior expoente estava morto e sem a cabeça, né? Que isso era a prova maior de que tinha sido subjugado, derrotado. E nós sabemos que antes de fazer isso, Davi falou: eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, no nome do Senhor. Então, a espada afiada estava na boca de Davi. Depois ele pegou a espada do filisteu, mas ele já tinha a espada na sua boca. Ele já tinha profetizado, ele já tinha trazido à existência aquilo que ainda não tinha acontecido pela fé. Tamanha fé que Davi tinha em Deus, no Senhor. Ele sabia que aquele filisteu estava afrontando o exército do Deus vivo. E ele foi com tudo para cima de Golias e venceu. É isso que nós devemos fazer. Ter a palavra na nossa língua para principados e potestades e para todo aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus. Todos aqueles que querem ir contra Deus têm que encontrar essa espada afiada, desembainhada, quer dizer, pronta para a luta. Observem que a espada, todas as armas são de defesa, mas tem armas de ataque. Essa é de ataque. O cinturão era proteção, firmeza. A couraça, proteção. O capacete, proteção. Os calçados, proteção. Espada é ataque. Tu tem que desembainhar a espada e agir. Tu te protege, mas tu ataca. Tu tem que ter a espada pronta para ser usada, pronta para luta, pronta para guerra, pronta para batalha.
Eu encontrei 4 referências em Apocalipse, praticamente as mesmas, falando a espada afiada na minha boca. Da boca de Jesus saía uma espada afiada. Da sua boca sai uma espada afiada. Quer dizer o quê? A palavra de Deus é uma espada cortante, penetrante, afiada. A palavra de Deus é que é a espada, ó, e a espada do Espírito que é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. A espada do Senhor também executará julgamento. Tem um vídeo aqui no canal, Julgar os Outros. E a Bíblia fala que a espada de Deus, ela é para julgar as nações, os povos. Porque se ela divide juntas e medulas, o que quer dizer juntas e medulas? Pessoas? Sim, ela julga. Ela executa juízo e julgamento. A palavra de Deus, ela não é só consolo. Ela é também repreensão. Ela é ensino. Ela é correção. E ela condena. A mesma palavra que te salva, condena a outra pessoa. Lembra de um outro vídeo no canal, O Bom Perfume de Cristo? É um bom perfume para quem se salva, mas é um perfume de morte para quem rejeita a palavra, para quem se desvia do caminho, para quem se recusa passar pela porta estreita. Então, sim, a palavra de Deus, a espada do Senhor, ela executa juízo. Tem um outro texto também, porque parece que a espada assim, é uma espada de brinquedo, é uma espada fraca. Não, ela é uma arma letal, ela é afiada. Paulo está comparando com o uso de uma espada numa guerra. Então, para que serve uma espada numa guerra? A espada do Senhor, a espada de Deus, devora. Ela passa por toda a extremidade da terra, por todos os cantos da terra. E ela devora. O nosso Deus, ele é terrível, ele é tremendo. Ele é todo poderoso, ele é fogo consumidor. Sim, ele executa juízo e ele devora. Ele faz justiça para pessoas, povos, nações, governos. Nunca devemos esquecer que essa espada, ela é afiada. Ela tem fio. Meio forte, né? Mas é uma guerra, estamos numa luta. Não podemos perder a imagem do soldado. O que o soldado ia fazer com o cinturão, com a couraça, com o capacete, com o calçado, com o escudo, sem a espada? Me fala, ele precisa da espada. Bom, eu não vou falar todos os outros vídeos, né? Mas é que o escudo, dependendo, por exemplo, ele tá com numa mão, com um braço com a espada, no outro ele tá com o escudo. Ele tá atacando, mas ele tá se defendendo. Ele tá protegido por trás e por diante, ele tá firme. Essa é a imagem que nós não podemos perder de vista. Em todo tempo, nós temos que usar a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. E isso inclui a espada. Bom, a próxima parte é do Espírito. Então, a gente viu alguns exemplos que a própria palavra de Deus menciona sobre a espada. E aí, especificamente em Efésios, Paulo fala que a espada é do Espírito. Então, nós já vimos que a espada é do Senhor, já vimos que a espada sai da boca de Jesus. E em Efésios fala o quê? É a espada do Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. Então,
Nesta menção, espada do Espírito, nós já entendemos que é a Trindade, porque a Bíblia fala da espada de Deus, da espada do Senhor, fala da espada de Jesus, que sai da boca de Jesus, e a espada do Espírito. Então nós temos o quê? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Nós temos a unidade da Trindade. 3 que são um e um que são 3. O texto mais, assim, para mim, emblemático da Trindade é a morte de Estevão, o apedrejamento de Estevão, que é relatado em Atos 7. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. E incrível, porque as coisas de Deus são maravilhosas demais para a gente entender. Quem consentiu, quem aprovou, autorizou a morte de Estevão foi Saulo, que nada mais era do que Paulo. Estevão estava cheio do Espírito Santo. E momentos antes de morrer, ele viu os céus abertos. E viu a glória de Deus e o Senhor Jesus sentado à destra de Deus Pai. Então ele viu o Pai, o Filho e o Espírito Santo que estava dentro dele, permitiu que ele vislumbrasse para onde ele estava indo. E a Bíblia diz que Jesus estava em pé. Eu escutei um pastor que disse que Jesus se levanta para receber essas pessoas. Eu não sei. Eu escutei isso, me emociona profundamente, porque ele estava sendo apedrejado aqui, mas o céu já estava aberto para esperá-lo, para recebê-lo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia é cheia de exemplos. Quando tu dá a bênção apostólica, tu fala de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Então, assim, ó, o Espírito Santo, ele é Deus. Isso tem que ficar muito claro. Então, a espada é de Deus, a espada é de Jesus, a espada é do Espírito Santo. A gente viu que o Espírito Santo, ele nos abençoa com o fruto, com o doce fruto, com dons. Tudo já tem vídeo no canal. Com dons. Ele nos dá unção. Ele nos envia, nos dá propósito, nos dá missão. Ele nos liberta, porque como ele é santo, sede santos porque eu sou santo. O Espírito Santo pode se entristecer, porque ele é alegria. Ele nos ungiu com alegria, mas ele é santo. Então, o que fere a santidade de Deus? Os nossos pecados. Então, o Espírito Santo se entristece quando nós pecamos. Ele pode ser apagado, porque Paulo diz, não apagueis o Espírito. Ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso consolador. Eu falo, acho que um vídeo sim, um vídeo não, sobre Isaías 11:2, dos 7 Espíritos de Deus, das 7 manifestações do Espírito Santo, Espírito de santidade, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento ou discernimento, porque às vezes eu falo discernimento porque tem uma tradução que fala discernimento e outra fala conhecimento. Espírito de temor do Senhor, agora eu não sei se eu esqueci algum. Espírito de conselho. Então, são 7 espíritos de Deus, 7 manifestações. E também aparece no Apocalipse. E por isso que eu sempre peço para vocês que às vezes eu aqui falando, eu posso me atrapalhar, me confundir, né? Mas nas
as referências, está tudo ali. Se eu cometer algum erro, algum engano aqui no vídeo, por favor, me perdoem, me desculpem, mas leiam a palavra de Deus, porque essa não erra, essa é inerrante, essa é perfeita. E é justamente a próxima parte, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo também, ele é o selo, lembra aquela passagem tão linda que o Espírito Santo, ele intercede por nós, ele fala por nós. Quando nos faltam as palavras, o Espírito Santo nos enche e nos dá capacidade de testemunhar. Ele nos ensina todas as coisas, ele nos faz lembrar tudo que a gente lê na Bíblia, né? Ele nos capacita. Enfim, então, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí, para falar da palavra de Deus, eu não posso começar sem falar do Salmo 119, que também tem vídeo no canal, que é um verdadeiro hino de louvor, poema de louvor à palavra de Deus. E é um salmo que usa muitos sinônimos para a palavra de Deus. Ele tem 176 versículos. E é basicamente falando, exaltando a palavra de Deus. Só que, para não ficar palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, ele usa palavras, leis, estatutos, promessas, prescrições, mandamentos, caminhos, juízos, preceitos, testemunhos, decretos. Tudo para simbolizar, para demonstrar, para explicar, para ensinar o valor da palavra de Deus. Então, esse salmo, ele, no meu ponto de vista, ele engloba tudo sobre a palavra de Deus, sobre a riqueza da palavra de Deus. Que ela nos consola, que ela nos ergue, que ela nos corrige, que ela nos ensina, que ela nos fortalece, que ela nos alegra. Tudo que a palavra de Deus faz por nós está nesse salmo. Então eu te convido, se tu ainda não leu o Salmo 119, reserva um tempo e lê. E tu vai ver a magnitude, a maravilha que é esse salmo. Bom, a palavra de Deus, ela não pode ser usada por nós ocasionalmente, não. O conselho de Deus para nós é ler e meditar na palavra dia e noite. Esse conselho também foi dado pelo próprio Deus para Josué. Que tu disse para Josué, medita na palavra dia e noite. Não te desvia nem para a direita nem para a esquerda, fica firme. Nós também vimos no Salmo 1, meditar na palavra de Deus dia e noite nos faz ficar fortes como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. A palavra de Deus, ela também é comparada à chuva ou à neve. Que vem a chuva, vem a neve, vem para a terra, produz, vamos assim, a condição ideal para que a terra fique fértil, para que a semente germine, para que as plantas frutifiquem. Então, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela vem para nós e faz em nós o que Deus designou para que ela fizesse. Então, a palavra de Deus, ela tem o poder da vida. Ela tem o poder de fazer germinar, frutificar, crescer, desenvolver. Assim como a chuva sobre a terra. Deus, ele é o principal interessado em fazer com que a sua palavra se cumpra. Porque a palavra de Deus é verdade. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele vai cumprir. É uma promessa, então pode ter certeza que ele é fiel para cumprir. E ele zela pela sua palavra. Ele zela. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente falar demais, a gente vai receber
flagelos. Se a gente falar de menos, a gente vai perder os dias da nossa vida. Temos que ter muito cuidado ao falar, ao pregar, ao ensinar, a compartilhar a palavra de Deus, para não cairmos em erros. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. É ouvir o que Deus tem a nos dizer, a nos ensinar. Toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura. Do Gênesis ao Apocalipse é palavra de Deus. Mesmo que alguma palavra, alguma frase, algum texto, algum capítulo, alguma história não te agrada, é palavra de Deus. E tu deve buscar iluminação e inspiração do Espírito Santo para tu entender por que que aquele texto, por que que aquele versículo, por que que aquela história está na Bíblia. O que que Deus, através da sua santa palavra, da sua santa presença, quer nos ensinar. Porque a palavra de Deus nada mais é do que tu estar na presença de Deus, ouvindo o que ele tem para falar. Então, tem que ter reverência, tem que ter respeito, tem que ter temor pela palavra de Deus e saber que toda a escritura é inspirada por Deus. Jesus disse para o diabo na tentação: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da minha boca. O que nos sustenta, o que nos fortalece, o que nos mantém vivos e perseverando e lutando essa batalha diária é a palavra de Deus. Quem nos sustenta é a palavra de Deus. Santifica-os na verdade, porque a palavra de Deus é verdade. Nós somos santificados e purificados pela palavra. E é por isso que muitas pessoas não querem ler a palavra de Deus, porque elas vão ter que se santificar, abandonar seus pecados. Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Se a gente gosta de comer o pão da terra, se Israel se alimentou com o maná, como seremos nós alimentados e fortalecidos com o pão vivo que desceu do céu, que é o Senhor Jesus, que é a palavra de Deus? Então, a pessoa precisa comer uma vez por semana? Ela só se alimenta no domingo? Não. A gente come de manhã, de tarde, de noite, a gente toma café, a gente almoça, a gente janta. Então, a palavra de Deus tem que nos alimentar. Assim como Daniel orava de manhã, de tarde, de noite, a gente deve buscar a palavra de Deus de manhã, de tarde, de noite. Porque durante a madrugada, enquanto dormimos, o Espírito Santo nos aconselha. Também tem um vídeo no canal sobre o sono, que diz que Deus nos instrui, nos ensina enquanto a gente está dormindo. O Espírito Santo nos aconselha enquanto a gente dorme. Então, se durante o dia tu encher a tua vida da palavra, tu vai ter um sono suave, abençoado, e quando tu acordar no dia seguinte, tu vai estar cheio de bênçãos, de resposta, de força, de vida, de ânimo. Tudo que Deus tem na palavra dele. A palavra de Deus é pura. Não tem contradição, não tem erro, não tem nada que a gente possa questionar. Não, é aceitar, receber e saber que ela é genuína, ela é verdadeira. Mas ela também é um fogo, ela também é um martelo que esmiuça, despedaça, destrói a rocha, a pedra. Aqueles que pensam que são muito fortes, quando encontram a palavra de Deus, eles se desmancham. A gente viu que quem constrói a casa na rocha, com letra maiúscula, né? Que constrói a casa sobre Jesus, no alicerce, acontece enchentes, ventos, chuvas, mas a casa fica firme. Agora, aquele que constrói na areia, em si mesmo, ele é despedaçado, desaba tudo. Então, a palavra de Deus, ela nos confronta, ela nos sacode, ela nos abala.
E isso é muito sério. Os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus não vai passar. A prova disso é que nós estamos aqui em 2023, aqui no YouTube, falando da palavra de Deus, de um texto escrito há centenas e centenas de anos. Os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus não vai passar, porque a palavra de Deus é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Espírito Santo. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de Deus permanece para sempre, porque ela é eterna. O conselho de Paulo para os colossenses era que a palavra de Deus habitasse ricamente neles. Olha que coisa linda! Habitar ricamente, abundantemente. Temos que ter a palavra no nosso coração, guardar a palavra no nosso coração. A parábola do semeador, que todos conhecem, várias e várias vezes eu cito aqui no canal, mas hoje eu vou falar da explicação da parábola, que Jesus fala direitinho, que é aquela semente que o semeador saiu a semear. Então, a semente que caiu no caminho é a palavra que caiu no caminho. É a palavra que caiu na terra, na pedra. É a palavra que caiu no meio dos espinhos. É a palavra que caiu em boa terra. A semente que estamos pregando, semeando, é a palavra de Deus. Cada vídeo que vai ficar para a posteridade está baseado na palavra de Deus. Todas as vezes que as escrituras são lidas, são abertas, nós estamos proclamando a palavra de Deus. Estamos anunciando, estamos obedecendo e cumprindo o ide de Cristo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Este vídeo, ele vai para o mundo todo. Todas as pessoas podem ter acesso à palavra de Deus. Toda vez que tu compartilha um vídeo da palavra de Deus, da mensagem de Deus, tu tá pregando o Evangelho. Tu tá fazendo o quê? Indo por todo o mundo e pregando o Evangelho. E nesse texto também aparece no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, para encerrar, eu quero ler um texto de Salmos, que não é o 119, porque o tempo não nos permite, mas é um salmo que também é um louvor, uma adoração à palavra de Deus, que é o Salmo 19. A partir do verso 7. Então, eu encerro esse texto da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, lendo o Salmo 19, do verso 7 em diante. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Eu me emociono porque é muito lindo. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Sim, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que Deus abençoe e assim como Paulo, eu desejo que a palavra de Deus habite ricamente em vocês.